Oi, crianças, graça e paz. Que alegria estar aqui novamente com vocês, e em especial nesse momento maravilhoso que todo mundo está comemorando o Natal, enfeitando as casas, colocando luzes, árvores, igrejas cantando. É muito bom esse período, né? E hoje a nossa história é sobre o Natal, o verdadeiro Natal, que está registrado aqui no livro de Deus, a palavra de Deus, a nossa Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática. E eu vou convidar vocês hoje para essa reflexão. Eu queria que você respondesse para mim agora. O que é o Natal? O que nós comemoramos no Natal? Vamos ver? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Deus criou o dia, a noite, criou o firmamento, criou as árvores, as gramas, criou também o sol, a lua, as estrelas, criou os passarinhos, os peixinhos e todos os animais aquáticos também, né? E criou Deus também os animais, os pequenos, os grandes. E criou Deus o homem e a mulher. Viu Deus que tudo isso era muito bom. Quando o Deus fez o homem, ele fez ele de barro e soprou em suas narinas o fôlego da vida e colocou ele num lindo jardim, o jardim do Éden, para ele cuidar desse jardim. Mas Deus disse para ele: de todas as árvores que há no jardim do Éden, você pode comer de todos os frutos, menos o fruto da árvore do bem e do mal. Meu Deus, que Adão andava meio tristinho, sozinho. Sabe o que ele fez, criança? Ele fez ele dormir. E quando ele dormiu, ele criou para ele uma companheira. A palavra de Deus diz que ele colocou uma companheira idônea, uma para ficar com ele e para ajudar ele a cuidar do jardim. E o jardim, tudo era maravilhoso. Era um paraíso, o lugar mais lindo. Foi Deus que criou este lugar. E eles estavam felizes da vida. Só crianças. Eles desobedeceram a Deus. Eles pecaram. E eles se esconderam de Deus. Porque Deus ia no jardim do Éden todos os dias à tarde. E quando eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles se esconderam da presença de Deus. Sabe, criança? Com isso, a raça humana mergulhou numa escuridão de sofrimento e de dor. O mal se espalhou pela face da terra. Havia pecado por todos os lugares. E só uma coisa poderia livrar o homem deste pecado. Só uma coisa poderia tirar o homem das trevas, do mundo de tristeza, de sofrimento. Só um Salvador. E esse Salvador foi prometido por Deus para nossa salvação. Deus prometeu enviar um Salvador para tirar o homem do mundo das trevas e levá-lo para o reino da luz e da esperança. Mas ele tinha que ser sem nenhum pecado, puro. E o sangue dele, que ia verter na cruz, seria a nossa salvação. Então Deus fez uma promessa para a raça humana, que enviaria este Salvador por nós. E o povo esperou ardentemente aquela promessa a que se cumprisse no meio deles, o nascimento de um Salvador. Mas muitos anos se passaram sem o cumprimento dessa promessa de Deus. E o povo, muitos, por mais que Deus se mostrasse que a promessa dele ia se cumprir por diversas formas, diversas vezes, o povo foi esfriando a sua esperança.
muitos deixaram a esperança morrer. Mas em Jerusalém havia um homem bondoso que esperava ardentemente o cumprimento da promessa de Deus, que era o nascimento do Salvador. Ele orava cada dia mais para que essa promessa se cumprisse. Ele orou muito por amor ao seu Deus e ao seu povo. Ele orou tanto, tanto, que moveu o coração de Deus, que prometeu para ele que ele não passaria da morte sem que ele visse o Salvador. Este homem é Simeão. Tudo se transcorreu normalmente, a vida, e até que um dia, por parte de Deus, ele enviou um anjo, o anjo Gabriel, para que ele fosse a Nazaré visitar uma moça virgem, temente a Deus, que foi a escolhida para ser mãe do Salvador. Quando o anjo apareceu para Maria, ela assustou, ela ficou com medo. Mas o anjo disse para ela não ter medo, porque de todas as mulheres, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Imagina, gente, a alegria de Maria de ser a escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, para que a promessa de Deus se cumprisse. Eu imagino que a alegria foi muito grande. Mas ela tinha um problema. Como ela ia falar para o noivo dela, o José, que ela estava grávida? Quando ela contou para José, José não gostou muito dessa ideia. Ele ficou triste e colocou no seu coração que ia deixar Maria, que ia abandoná-la secretamente. Mas, quando ele dormiu uma certa noite, o anjo apareceu em sonho para ele e disse para ele não ter medo, para ele pegar Maria como esposa e que ela seria a mãe do Salvador e ele seria o pai do Salvador. A promessa ia se cumprir e que ele deveria colocar o nome dessa criança que ia nascer de Jesus. O tempo se passou, estava tudo normal, até que um dia, por parte de César Augusto, houve um decreto que todos os moradores deveriam ir à sua cidade natal para fazer um recenseamento. É igual o que nós temos hoje no Brasil. As pessoas batem na porta da nossa casa para saber quem mora, quantas pessoas tem, idade, o que tem. E eles não tinham que fazer isso. Então José pegou Maria e saíram da cidade de Nazaré e foram para a Judéia, uma pequena cidade de Davi chamada Belém. Só estava nos dias já completado para Maria ter o bebê. E chegando lá não tinha lugar para eles morarem, dormirem. Aí sabe o que aconteceu, criança? Eles tiveram que pegar o único lugar que tinha, que era uma estrebaria, um lugar que ficava os animaizinhos. Foi o único lugar que sobrou para eles. Aí a noite estava tranquila, serena. Todos na cidade dormiam. E Deus, naquele momento e naquela noite, ele cumpria a promessa que ele tinha feito para a raça humana, de enviar o Salvador para resgatarmos da escuridão, do sofrimento, para nos levar para o reino de luz e esperança. E naquela noite, tão silenciosa, uma voz do bebê se ecoou em Belém. Jesus nasceu numa pequena estrebaria, foi colocado numa manjedoura tão humilde. E a promessa de Deus, naquela noite, tinha se cumprido. Que felicidade para aquele todo povo, né? Havia ali perto os pastores que moravam no campo
e cuidava das suas ovelhas na vigília da noite. Estando eles lá, tranquilos na noite, cuidando dos seus bichinhos, eis que apareceu um anjo e disse para eles que naquela noite, na cidade de Belém, havia nascido o Salvador. Os anjos ficaram completamente alegres de ver aquilo e assustados. Mas naquele momento também, junto com aquele anjo que veio dar a notícia falando que o Salvador tinha nascido, apareceu muitos de anjos, uma legião celestial de anjos que cantavam e glorificavam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Esses pastores saíram correndo para ver Jesus, Maria e José, onde eles estavam. Saíram procurar. E quando eles acharam igual o anjo falou para eles. Ele estaria envolto um pano em cima de uma manjedoura. Na hora que eles viram, o coração deles transportaram de alegria. E sabe, crianças, o que aconteceu? Eles saíram dali, não ficaram só para ele essa alegria, eles saíram pela cidade, levaram a notícia para todo mundo e todos glorificavam a Deus esse nascimento. Para aquele povo que estava sem esperança, deve ter sido uma alegria tremenda, porque aquele momento nasceu o Salvador, a promessa de Deus estava sendo cumprida. O povo agora poderia ser salvo do pecado, da tristeza, da amargura que eles viviam. Sabe, crianças? Passaram-se uns dias, segundo a lei de Moisés, o primogênito deveria ser apresentado perante as autoridades religiosas daquele local para ser consagrado ao Senhor. É o que nós fazemos hoje. Quando nasce uma criança, a primeira coisa que a gente faz é levar na igreja para apresentar essa criança ao Senhor, para que ela seja separada para glorificar o nome de Jesus. Vocês lembram de Simeão? Aquele homem que orava intensamente para que a promessa de Deus se cumprisse? Lembra o que Deus prometeu para ele? José e Maria tiveram que ir apresentar Jesus e Simeão foi tocado pelo Espírito de Deus para ir naquele lugar. E quando ele chega lá, a promessa que Deus tinha feito a Simeão, ela se cumpriu. Ele pôde pegar Jesus nos braços, ele pôde ver o Salvador como Deus prometeu para ele. Sabe, criança, a alegria dele foi tremenda, que ele disse: agora, Senhor, pode despedir-me em paz. O teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz e revelação para os gentios e para a glória do teu povo em Israel. Que linda história! Que linda história que as pessoas puderam contemplar o nascimento de Jesus. Essa é a história do nascimento do nosso Salvador. Não, Natal não é só o aniversário de Jesus. Natal não é só troca de presente. Natal é lembrar que Deus prometeu que Ele enviaria um Salvador para o seu povo, para tirá-los do mundo das trevas e levá-los para o reino de luz e esperança. Ele se cumpriu. O Natal nós temos que lembrar que Deus cumpriu a promessa dele. Jesus nasceu, mas com a prova maior que enviar um filho que Deus teve para a raça humana, para que nós pudéssemos ser salvos, ele também entregou o filho dele numa cruz para morrer por nós. E hoje, criança, hoje, em pleno século XX, nós também temos uma promessa. É a promessa da vinda de Jesus. Ele voltará, ele virá à terra para nos resgatar do pecado que ainda reina no meio de nós. Nós temos uma promessa de Deus, que é morar no lar celestial com ele, é de reinar com ele lá no céu. E nós esperamos ardentemente que essa promessa se cumpra. E para isso, criança, você só tem que abrir o seu coração, deixar Jesus morar no seu coração e ainda mais seguir os mandamentos dele.
E é aqui que está escrito: Ele voltará e vai nos levar. E eu espero que Deus, quando nos chamar para ir com Ele morar na glória, todos nós podemos estar lá. E junto com os anjos nós vamos cantar glórias, glórias, glória, glória a Deus. Fica em paz, que o Papai do Céu te abençoe, te guarde ricamente e que esse Natal ele seja bem diferente para você. Que você só não comemore o nascimento de Jesus, mas o cumprimento de uma promessa que Deus fez e que Ele ainda faz para nós. Fique com Deus. Tia Anice ama muito vocês.